Oi, tudo bem? Eu irei realizar o fechamento do problema 4 e o título é Alfaces Congelantes. Então, Elsa, 64 anos, é levada por sua irmã Ana ao Hospital Real de Arendelle, queixando-se de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda e hipogastro, há 48 horas, acompanhada de febre baixa e parada de funcionamento intestinal. Relata constipação intestinal de longa data com uso esporádico de laxantes, associados à eliminação de fezes cibalosas. Refere-se também a distensão abdominal eventual e flatulência, acompanhada de dor abdominal tipo cólica há anos. Conta o médico plantonista que desde a abertura dos portões de seu castelo, tem feito diversas festividades regadas a carne vermelha, massas e chocolates. Diz que não se lembra de quando foi a última vez que comeu verduras e folhas. Aparentemente, o clima muito frio da região onde mora não permite o cultivo adequado. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, frequência respiratória 18 IPM, temperatura axilar de 68,1, ausculto respiratório com murmúrios vesiculares bem distribuídos, a escuta cardíaca normal. Ao exame abdominal apresenta distensão generalizada, dor à palpação em todos os quadrantes, sendo mais intensa na fossa ilíaca esquerda e hipogastro, sem dor a descompressão súbita na parede abdominal. Nessas regiões mais dolorosas, ruídos hidroaéreos, mas com intensidade diminuída, ausência de fezes na âmpula retal e sem massas palpáveis ao toque. Optou-se por prescrever dieta líquida, administração de antibióticos por via oral e sintomáticos para dor e febre, com tratamento domiciliar, no caso era um castelo, e reavaliação em até 48 horas. Então, agora vamos lá para o brainstorm. Então agora, então a gente vai separar basicamente uma anamnese. Então primeiro a gente tem a identificação. As informações que a gente tem para identificação seria o quê? É o nome dela, que é Elsa, então é um sexo feminino, de 64 anos. Essas são as únicas informações que a gente tem. Então, é a única informação que a gente tem, e a gente também pode falar até que ela está acompanhada, então, de sua irmã. Então a queixa principal seria então uma dor abdominal na fossa ilíaca esquerda e hipogastro há 48 horas. A gente pode então separar o histórico da doença atual, então que ela é uma paciente feminina há 64 anos, de 64 anos, apresenta dor abdominal inicial há cerca de 48 horas, ela é localizada principalmente na fossa ilíaca esquerda e hipogastro. Então a dor também ela é acompanhada de febre baixa e a parada no funcionamento intestinal, então ela possui uma obstipação. Ela refere a um histórico de constipação intestinal crônica, com uso esporádico de laxantes associado à eliminação de fezes endurecidas. Ela também relata os episódios prévios de distensão abdominal, flatulência, dor tipo cólica há anos. E também ela fala um pouco da dieta dela, então ela é uma dieta rica em carne vermelha, massa, chocolates. Ela tem um baixo consumo de fibras, então verduras e folhas, por causa que lá não tem, como ser uma região muito frio, ela não consegue cultivar esses alimentos, então ela tem essa baixa ingestão desses alimentos com fibra. Então, quando a gente separa revisão de sistema, a gente tem o gasto intestinal, uma constipação crônica e uma dor abdominal, também distensão e flatulência. Ela também apresenta febre, e sem outros sistemas, então a gente não tem mais nenhum que relata. Então quando a gente separa em antecedentes pessoais não fala. O uso de medicamentos, a gente tem o uso de laxante esporádico. E os hábitos de vida, então a gente separa que é uma dieta pobre em fibras e dieta rica em gorduras e carboidratos. Então não tem nenhum alimento que pode ajudar a defecar, porque não tem fibra o suficiente. Também não relata se ela tem um hábito de vida saudável, como fazer exercício, então a gente não sabe se ela é sedentária, como que é, e ela mora num castelo. Então eu acredito que ela tenha vários funcionários para ajudar no dia a dia, então eu acredito que ela não tenha muitas atividades do dia a dia que demandam muito dela.
A gente também não tem antecedentes familiares. E agora, quando a gente fala do exame físico. Então, primeiro a gente separa em sinais vitais. Ela tá com a frequência cardíaca 90 batimentos por minuto. A frequência respiratória 18 IPM, e a gente também tem uma temperatura de 38,1, então ela tá febril. Então, a relata está com um bom estado geral. Vamos ver o que mais fala. Então, quando a gente fala de aparelho cardiovascular, então quando a gente está falando da ausculta, tá normal, não apresenta nada. Já na inspeção, então, do abdômen, a gente tem uma leve distensão abdominal. Leve distensão abdominal, vamos ver o que mais. Dor à palpação difusa, mais intensa, então, na fossa ilíaca esquerda e hipogastro. Ela não apresenta uma dor, a descompressão brusca, então, né, a gente pode descartar, então, uma peritonite, então, várias doenças, né, a gente pode descartar com isso. Os ruídos hidráulicos estão presentes, porém um pouco diminuído. Ela tem massa, né? Então não apresenta, né, ausência de fezes na ampola retal e sem massas palpáveis ao toque. Aqui a conduta que o médico plantonista receitou, então, foi uma dieta líquida. Vamos ver. Dieta líquida, administração de antibióticos por via oral e sintomáticos para dor e febre e com tratamento domiciliar. E aí depois ele vai fazer uma reavaliação depois de 48 horas. Então, o que eu acho que está faltando na anamnese que pode, né, ter colocado no texto? Então, a gente não tem os antecedentes pessoais, né? Se ela apresenta alguma doença crônica como hipertensão, diabetes ou alguma doença intestinal prévia, não fala, acredito eu, né? Não apresenta nenhuma cirurgia, também não fala. A gente também seria bom, como ser uma mulher de 64 anos, ter um histórico ginecológico, né? Sua menopausa. Acredito eu, óbvio que ela, né, tá com uma menopausa presente. Não fala se ela tem doenças ginecológicas, porque como tá numa região mais pélvica, a gente pode acreditar que pode ser alguma doença ginecológica. Também não fala que tem corrimento, nada, então seria bom ter esse histórico ginecológico, que é muito importante para uma mulher com dor abdominal. Também não fala histórico familiar, que seria importante, né, caso de um câncer coloretal, então, ou uma doença intestinal, algo que poderia ser genético, então também não fala nada. Também não fala muito da dor, não aprofunda muito na dor, né, não fala sua intensidade, se irradia, fatores de melhores e piores, que seria bom pra gente ter um melhor diagnóstico, não fala então as características mais aprofundadas da dor, que seria bom. Então, se também mais hábitos intestinais detalhados, seria bom também relatar, né, que a frequência de evacuação seria bom, mudanças recentes no padrão da evacuação, se tem presença de sangue ou de muco nas suas evacuações, quando tem, não fala. Também não fala se ela teve perda de peso, que também é muito importante para a gente descartar uma neoplasia. E é isso que eu acho que é importante ter relatado no texto que não está falando. Então agora eu falaria então algumas hipóteses de diagnóstica. A primeira seria então a diverticulite, né? A diverticulite aguda. Então por que pensaria nisso? A idade também é um fator, então mais de 60 anos. Ela apresenta uma dor em fossa ilíaca esquerda, apresenta febre, constipação crônica, ela apresenta uma dieta pobre em fibras e também é uma dor mais localizada. Então, e também tem sinais de inflamatórios, né, como a febre. E a diverticulite, então, ela é uma inflamação dos divertículos, então pode ser uma possível hipótese. Outra que também pode ser uma outra hipótese seria, então, a suboclusão intestinal. Uma obstrução intestinal baixa. Isso porque a gente tem uma parada no funcionamento intestinal, uma distensão abdominal, a gente tem ruídos hidráulicos diminuídos, e também aqui relata ampolas retais vazias. Então, pode ser secundária, então, pode ser então essa suboclusão.
Outra hipótese também seria então fecaloma, isso porque ela tem uma constipação crônica, as fezes são endurecidas, fala aqui, as fezes endurecidas, e o uso de laxante também pode predispor esse fecaloma. Também uma possível hipótese, mas acredito que pelo texto não sei se pode ser muito, então seria uma neoplasia. Isso por causa da idade avançadas e alterações no hábitos intestinais, né? Então pode predispor, mas o quadro de febre, ela meio que descarta, e também no relato perda de peso, que seria comum para uma neoplasia. E é isso, as possíveis hipóteses. Aí, pro objetivo, seria então estudar diverticulite, que né, o grupo decidiu, que eu vi. E aí a gente separa em A, B, C, D. Então A gente vai falar de epidêmio, B, fatores de risco, C, fisiopato, D, quadro clínico, quadro clínico diagnóstico diferencial e tratamento e complicações. Aí eu irei falar agora no objetivo.